Glória a Deus. Aleluias. Como falamos, torne-se quem você é. E aí o pessoal da mídia, os midianitas, o pessoal da mídia fez aquele post, aquele card ali, olha, torne-se uma lagarta tornando-se uma borboleta. Existe uma palavra no grego para essa mudança, se chama metamorfose. O que é metamorfose? Essa transformação. Metamorfose é transformação. Mas pastor, tem um problema nessa frase aí, tem um problema. O problema é, torne-se quem você é. Porque quando você fala tornar-se algo, você fala de sair de um estágio e ir para outro estágio. E como eu posso me tornar aquilo que eu sou, se eu já sou? Bem, talvez você não seja ainda o que você é. E é sobre isso que nós queremos falar hoje. Amém? Bom, nas minhas aulas de filosofia, não, de teologia, nós estudamos uma pessoa, um camarada chamado Nietzsche. Alguém já ouviu falar de Nietzsche? O cara era muito doido. Era doidão. O cara doidão mesmo. Só que esse pessoal da filosofia, o pessoal mais novo, eles não falam coisas muito, como é que posso dizer, muito originais. Eles vão buscar lá nos filósofos antigos, eles vão buscar lá nos gregos, falar sobre essas coisas. E o Nietzsche pegou uma frase lá do Platão, lá do Sócrates, daquela turma da Grécia, do oráculo, melhor dizendo, que diz assim: conhece a ti mesmo. Já ouviram também isso, não já? Alguém já ouviu? Conhece a ti mesmo? Se você não viu na cultura pop, você deve ter visto lá no Matrix, quando o Neo vai procurar o oráculo, está lá o conheça a ti mesmo, né? Conheça você mesmo. Aí o Nietzsche diz: vamos dar uma ajustada nisso aqui, vamos dar uma ajustada, não, vamos colocar, torne-se quem você é. Então isso aí é praticamente uma frase dele, uma frase do Nietzsche. Pastor, mas o Nietzsche não tem nada a ver com cristão, não tem nada a ver com religião, como é que o senhor está? É isso que nós vamos ver hoje, tá certo? Aquilo que ele propôs e aquilo que a Bíblia está propondo para a gente. Então esse filósofo, ele escreveu, torne-se quem você é. Ele falava de uma busca de cada pessoa por descobrir e abraçar a sua própria essência. Então quando o Nietzsche fala, torne-se quem você é, ele estava falando, você tem que buscar se tornar a sua essência, quem você é na essência. E você viver sem estar preso às expectativas dos outros, sem estar preso às normas sociais, porque ele estava pregando a revolução, ele estava pregando ser o super-homem, você se desprender de tudo e você se tornar aquilo que você é na essência. Mas uma pergunta simples que nós poderíamos fazer é: mas quem eu sou na essência? Como é que eu posso saber quem eu sou? Como eu posso saber quem eu sou? Se o filósofo me convida a eu me tornar quem eu sou na minha essência, a pergunta é: quem eu sou? Pergunta a quem está do seu lado: quem é você? Você sabe quem você é? Então, o mundo hoje, queridos, o mundo tem uma resposta relativizada. O mundo relativiza, em que nós costumamos, e eles costumam a dizer o seguinte: não, o que é certo para você não é certo para mim. Hoje é muito normal as pessoas dizerem assim: não, o que é certo para você não é certo para mim, o que é certo para mim não é certo para você, a verdade é relativa. Gente, isso é um absurdo e é uma loucura total. Porque como alguém pode dizer que a verdade é relativa, se ela está dizendo uma verdade que ela, ao mesmo tempo, ela está dizendo que isso não funciona? Pastor, você está confundindo a nossa cabeça. Então vamos traduzir de uma forma bem simples para que todo mundo entenda. Amém? Vamos falar de uma forma bem simples para que todos entendam. Por isso que nós tivemos a peça, o teatro, pequeno teatro. Chega 2 espertalhões com uma bicicleta e diz para o pobre do Vavá que ali é uma moto. E agora? Os dois estão dizendo que ali é uma moto. E chega o outro
estranha e diz assim: mas isso não é uma moto, isso é uma bicicleta. Aí o outro chega e diz: não, é uma moto. E o rapaz está dizendo que é uma moto. Você quer desfazer do que o rapaz está dizendo? Pode não ser moto para você, mas é uma moto. Ele está dizendo, a bicicleta é dele, ele está dizendo que é moto. Gente, se nós vivemos no mundo relativizado, quem é que vai poder dizer que aquela bicicleta não é uma moto? Quem está me entendendo? Se não existe verdade, quem é que vai poder dizer que aquela bicicleta não é uma moto? Aí eu chego na feira e digo: olha, eu quero vender essa moto. E a pessoa diz: não, isso aí não é uma moto, é uma bicicleta. Aí ele diz: eu vou processar você, porque você está dizendo que a minha moto é uma bicicleta. Aí você diz assim: que mundo doido é esse? Que mundo doido é esse? Mas eu estou vendo que não é. Não, mas não é para você, para mim é. E eu pergunto: existe ou não existe? Se eu chegasse para vocês e dissesse assim: bom dia, pessoal, vocês diriam o que para mim? Boa noite, pastor, é boa noite. Aí eu digo: não, mas eu acho que é bom dia. O fato de eu achar que é bom dia muda o clima, muda a atmosfera, muda o período, muda, sim ou não? Não, é boa noite. Eu posso até dizer que não, mas continua sendo. Vocês estão entendendo? Então, como é que eu vou saber qual é a minha essência? Como é que eu vou saber quem eu sou realmente, se nós estamos vivendo num mundo relativizado? Queridos, para nós não existe essa história de relativismo. Sabe o que existe? Existe a palavra de Deus. Amém? Para nós o que existe é o absoluto da palavra de Deus. É aquilo que Deus diz. Então, se eu vou me tornar quem eu realmente sou, eu preciso descobrir o que a palavra de Deus fala sobre mim. Eu preciso descobrir o que Deus está falando sobre mim. Amém? Por exemplo, Salmo 8, versículo 4 e 9, diz assim, o salmista diz: quem é o homem para que com ele te importes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e coroaste de glória e de honra. A Bíblia está dizendo que Deus me coroou de glória e de honra. Quando eu começo a entender essas coisas, eu vou entendendo a minha essência, e eu começo a me tornar quem eu nasci para ser. Porque tem muita gente que anda cabisbaixa, que anda assim, sabe, se escondendo, porque não entendeu que Deus nos criou e nos coroou de honra e de glória. A Bíblia diz que Ele nos coroou. Coroou. O que isso quer dizer? Que tem uma coroa na minha cabeça. Você pode não ver, mas tem uma coroa na minha cabeça, porque Deus me coroou de honra e de glória. Quando eu olho no espelho, eu vejo alguém que tem uma coroa na cabeça, e quem está dizendo não foi o homem. Os homens podem até dizer que eu não tenho valor nenhum, mas Deus disse: Sid Clay, eu te coroei de honra, eu te coroei de glória. Aleluia. Pode dar uma salva de palmas do Senhor. Salmo 139, versículo 14, Salmo 139, versículo 14, a palavra de Deus diz: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Coloca aí, por favor, Salmo 139, 14, acharam? Eu te louvarei, Senhor, porque de um modo assombroso. Colocaram uma versão diferente ali, Almeida, mas pode deixar Almeida mesmo, não tem importância não. Porque de um modo assombroso, maravilhoso, fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma sabe muito bem. Como é que você foi feito? De um modo assombroso, de um modo maravilhoso. Como é que eu fui feito? Amém. Aleluia. Isso é o que Deus diz sobre mim. Eu te louvarei, Senhor. Na minha versão diz: de um modo especial e admirável. Foi assim que Deus me criou. Quantas pessoas estão passando por tantas crises, porque elas não estão entendendo como Deus as criou. A pergunta é: como você vai se tornar a sua essência, se você não sabe nem como Deus te criou? Tem pessoas que ficam achando que vieram da barata, que são descendentes dos vermes, dos aminoácidos simplesmente, ou coisas parecidas assim, das bactérias.
Querido, se você veio da bactéria, se alguém matar uma barata e matar você, tanto faz, porque matar barata e matar gente é a mesma coisa. No mundo relativista é a mesma coisa. Mas quando eu entendo que Deus me criou, que Deus me coroou, Deus me colocou honra, Deus colocou glória, e Deus me criou de modo maravilhoso, olha para cá, de modo assombroso, Deus me fez. Quando eu começo a entender essas coisas, a perspectiva muda. Gênesis 1, 26, 27. Gênesis 1, 26, 27. O que diz? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem eu sou? Qual é a minha identidade? O homem está dentro desse projeto de Deus. Amém, queridos? Deus nos criou, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que eu me torne quem Deus deseja que eu me torne. Eu preciso saber quem eu sou. O ser humano não é fruto do acaso, ele não é produto do próprio relativismo. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, com propósito, valor, identidade. Por isso que tornar-se quem você é, significa descobrir em Cristo aquilo que Deus projetou você para ser. Amém? Para você se tornar quem Deus projetou você para ser. Só assim nós podemos nos tornar realmente quem nós somos. Aleluia. Como é que eu me torno quem realmente eu sou? Primeira coisa que a Bíblia ensina: não se conforme com esse mundo. Não se conforme com esse mundo. Romanos 12, versículo 2 diz o quê? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Transformar fala de mudança, fala de metamorfose, fala daquela mudança da lagarta para borboleta. Não vos conformeis com esse mundo, fala de metamorfose, mudança. Eu estava dizendo hoje a 2 jovens: ei, Jesus diz assim: vinde a mim todos. Ele chama a todos: vinde a mim todos que estão cansados. Mas ninguém que vai até Jesus, ou que vem até Jesus, se torna ou permanece a mesma pessoa. Ninguém. Todas as pessoas que vão até Jesus, elas passam por uma metamorfose. Sabe por quê? Ele começa uma mudança, uma transformação na mente. Antes você não sabia quem você era. Aí alguém dizia para você, uma propaganda dizia, alguém da publicidade dizia para você que você era apenas um produto do meio. As pessoas começavam a dizer para você que você era isso, que você era aquilo outro. As pessoas começavam a dizer que você tinha valor pela calça que você usava, pelo tênis que você usava, pelo carro que você dirigia, pela casa. E elas começavam a trazer moldando você através desses conceitos. Mas quando você conhece ao Senhor, Ele começa uma transformação. Por isso que a palavra diz: não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação. Em Mateus 17, fala que Jesus ele sobe ao monte. Preste atenção, por favor. Jesus sobe ao monte. E quando ele sobe ao monte, a Bíblia diz que ele começa a transfigurar. A glória de Deus resplandece. Você sabe que ali está a mesma palavra de Romanos 12? Pastor, o que é isso? Quando Jesus ele transfigura, ele passa por uma metamorfose. Todas as vezes que você vem a Deus, a glória de Deus começa a resplandecer em você, e você começa a passar por uma mudança na sua vida. Amém? Você começa a passar por uma mudança. Sabe por quê? Porque você está contemplando o Senhor. A glória de Deus está sobre a sua vida. Não há como a glória de Deus vir sobre nós e nós não passarmos por uma transformação. Você antes era um mentiroso, mas porque agora você está andando com o Senhor, você largou a mentira. Você antes adulterava, mas agora porque você está andando com o Senhor, você largou o adultério. Você vai passando por uma mudança, uma transformação. Você antes era orgulhoso, mas agora você é uma pessoa humilde. Deus vai quebrando as cadeias que te aprisionavam. Sabe aquele casulo que te aprisionava? Ele vai fazendo você passar por uma transformação, por uma mudança. Porque foi isso que aconteceu. Quando Jesus sobe ao monte e ele está em comunhão com Deus, ele resplandece. Ele passa por essa mudança. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Você conhece esse versículo, não conhece? A palavra de Deus diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, o que acontece?
Nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Eu andava, pastor, nós temos testemunhos lindos aqui, testemunhos de irmãos que iam para casa num carrinho de mão, bêbados, carregados no carrinho de mão. Hoje são homens de Deus que levam a palavra do Senhor. Sabe, nós temos testemunhos lindos aqui de pessoas que andavam por caminhos tortuosos, mas elas tiveram um encontro com o Senhor. Como diz a canção, a minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz. Quando Ele estendeu, estava naquele tom mesmo, a sua mão para mim. Amém? Eu estava cego, perdido, eu era pobre, perdido, pecador. Mas quando Jesus estende a mão, a gente passa por uma mudança, passa por uma transformação. E aí eu vou me tornando quem Deus me chamou para eu ser. Ser quem Deus nos chamou para ser exige romper com os padrões do mundo e viver uma transformação pela renovação. Você está entendendo? Você nunca será quem Deus chamou você para ser. Você nunca será se você não decidir romper com os padrões do mundo. Pastor, para eu me tornar quem eu realmente sou, eu preciso romper? Precisa. Senão você sempre vai viver aquém do seu chamado. Segundo, permita-se ser curado por Jesus. Você precisa permitir ser curado por Ele. Em Mateus capítulo 8 conta a história de um homem leproso. Ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, se quiseres, o Senhor pode me limpar. Você sabe o que Jesus disse? Jesus disse: eu quero. Só não era curado por Jesus quem não ia para Ele, quem não ia até Jesus. Todas as pessoas que iam até Jesus, elas eram curadas. Todas. Me mostre na Bíblia uma pessoa que foi até Jesus e não foi curado. Não existe. Todos os que foram até Ele foram curados. E aquele leproso chegou para Jesus e disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E ele disse: eu quero. Todos nós temos feridas. Nós nunca vamos nos tornar quem Deus nos chamou para ser, se você continuar carregando essas perebas, se você continuar carregando essas feridas. Pastor, é que eu quero me trancar, é porque eu quero fazer assim, é que eu quero me afastar. As pessoas me traíram, as pessoas me feriram, as pessoas fizeram assim. Eu tenho tanto ódio no meu coração, eu tenho tanto ressentimento no meu coração, eu tenho tanta mágoa no meu coração. Todos nós temos feridas. Todos nós passamos por problemas. É por isso que eu preciso ir até Jesus. Muitos não conseguem viver sua verdadeira identidade porque carrega feridas, traumas, marcas. Mas Jesus estende a mão e cura, restaura. Eu não consigo confiar. Por que você não consegue confiar? Pastor, porque eu nunca confiei em ninguém, nunca tive ninguém, então eu não consigo me relacionar bem. O que precisa fazer? Vai até Jesus. Diz: Jesus, me cura. Jesus, eu estou parecendo aquele leproso. Tenho ferida do alto da cabeça à planta dos pés. Eu tenho marcas profundas que os médicos não veem. O diagnóstico médico não mostra. Já fiz todo tipo de exame, Jesus, mas eu estou travado. Nada dá certo, as coisas não acontecem. Você precisa ir até Ele. Se você quer se tornar quem Deus chamou você para ser, você precisa receber cura. Amém? E a boa notícia é que Ele continua atendendo. Aleluia. Dê uma salva de palmas para Ele, querido. Ele continua curando. Ele continua curando. Reconstrua sua verdadeira essência. Hoje pela manhã nós estávamos falando com os adolescentes e nós falamos que como é preciso reconstruir para se tornar o que Deus nos chamou para ser. Êxodo capítulo 25 diz que Deus deu
um trabalho para o povo lá no deserto. Qual foi o trabalho? Êxodo 25 diz que Deus mandou que eles construíssem um tabernáculo. E um dos adolescentes perguntou: pastor, o que é um tabernáculo? O tabernáculo é uma tenda, é uma cabana. Só que essa cabana seria especial, seria uma cabana com várias peles de animais, seria com tábuas revestidas de ouro, seria algo onde iria conter a presença de Deus naquele lugar. E Deus diz: me construam um tabernáculo, e eu habitarei no meio deles, eu vou habitar no meio de vocês, a minha presença estará nesse tabernáculo. Aí no versículo 8, versículo 9, ele diz: mas façam conforme o modelo, façam conforme o modelo que eu mostrar para vocês nos céus. Então nós vemos três coisas aí. Primeiro, que tem algo que precisa ser construído. Segundo, que tem conforme o modelo, não é do seu jeito, existe um padrão. Quem está entendendo? Tem algo para ser construído, existe um modelo, não é do seu jeito, tem um padrão. E a terceira coisa é que Deus disse: eu vou mostrar para vocês o modelo. Gente, eu não sei vocês, mas para mim é muito mais fácil entender as coisas vendo. Para mim, quando a gente tem só conceitos abstratos é mais difícil. Mas quando você começa a ver, aí Deus disse: ó, Moisés, vem aqui, eu vou te mostrar algo aqui, eu vou te mostrar. E naquela hora eu creio que Deus abriu os céus e mostrou. Está vendo aquele tabernáculo ali? Eu quero que você faça algo igual aqui na terra. Está vendo aquele modelo? Tem que ser daquele jeito, tem que ter tantos metros, tem que ter tanta largura, profundidade, tem que ser assim, assim, tem que ter uma cerca ao redor, e tem que usar tal pele, tem que ter assim, assim, assim. Deus está dizendo o quê? Tem que construir algo, existe um padrão, e Ele irá mostrar. Se você quer construir na sua vida, se você quer fazer algo na sua vida, você precisa entender que para construir isso, existe norma, existe algo, que é chamado modelo. E Deus quer te mostrar o modelo. Como é que eu me torno um marido? Não é de acordo com o modelo do mundo, não é de acordo com o padrão do mundo. Existe um padrão de Deus, porque no mundo é relativizado, mas no padrão de Deus existe, ó, marido é assim. Pastor, como é que eu me torno um homem? Homem para o mundo é sair com todas, é pegar todas. Hoje para as mulheres parece que está quase a mesma coisa, sair com todos, pegar todos. Esse não é o conceito de Deus para o homem, esse não é o modelo. Deus quer mostrar para nós, gente, para que eu me torne quem eu realmente sou. Deus quer me mostrar que existe um modelo, Ele quer me mostrar que existem as normas dEle, e Ele vai me mostrar como eu devo fazer, é do jeito dEle, amém? Não é do meu jeito, é do jeito dEle, para que eu possa vivenciar, experimentar. Deus tem um modelo perfeito para a sua vida. Assim como Ele mostrou para Moisés o projeto do tabernáculo, Ele quer revelar para você o caminho para você reconstruir sua identidade. Pastor, como é que eu me torno uma mulher de Deus? Como é que eu me torno uma esposa segundo os padrões de Deus? Não tenta fazer do seu jeito, deixa Deus te mostrar. E Ele já está mostrando através da palavra, através dos ensinos. Mas Ele não parou nisso. Deus não simplesmente fez como lá no Antigo Testamento, pegou leis, mandamentos, colocou numa tábua e deu ao povo, disse: está aqui. Na nova aliança, Ele enviou o Filho dEle. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e Jesus passou a ser o exemplo perfeito. Ele passou a ser o modelo que veio dos céus. Moisés viu um modelo nos céus. Na nova aliança, Deus traz um modelo para que nós possamos ver. E agora eu tenho um modelo, eu posso seguir o modelo. Pastor, mas Jesus foi para o céu, mas Ele enviou o Espírito Santo, amém? Hoje eu não tenho apenas leis, eu não tenho apenas tinta, eu não tenho apenas algo escrito em pedra ou em papel. Hoje nós temos o Espírito Santo para dizer, Deus quer construir algo na sua vida, mas não vai ser do seu jeito, amém? Ei, escuta bem, se você quer se tornar quem Deus chamou você para ser, quem você realmente é, você precisa entender que Deus quer construir algo na sua vida, mas não será do seu jeito, existem normas, e vai ser do jeito de Deus, e Ele vai te mostrar como é que Ele quer fazer isso.
Só assim você vai se tornar quem você é, quem você realmente é. O mundo está dizendo que você é isso, o mundo está dizendo que você é mentiroso, o mundo pode dizer que você rouba, que você é ladrão, o mundo pode dizer que você é isso ou aquilo outro, o mundo pode dizer que você não tem identidade sexual, o mundo pode dizer várias coisas sobre você, mas não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo que Ele tem um projeto, que Ele tem algo para a sua vida, que Ele chamou você de maravilhoso, um projeto admirável. Mas para que você viva isso, você precisa abrir mão de tentar construir o tabernáculo do seu jeito. Para de tentar construir do seu jeito. Você tem que dizer para Deus: Deus, é do teu jeito. Se você não fizer isso, você nunca vai conseguir viver quem realmente você é. Amém? A Bíblia conta a história de um homem chamado Mefibosete. Lá em 2 Samuel capítulo 4, versículo 4, conta que Mefibosete, ele era neto do rei. E quando o rei Saul morreu, a família real fugiu. E uma babá que estava segurando Mefibosete, ele era criança ainda, ela correndo, ela na pressa, ela caiu, derrubou a criança e ele ficou aleijado dos 2 pés. E aí sumiu, capítulo 4, 2 Samuel, e ele some. A babá fugiu e ele desapareceu. O rei Davi, ele assumiu o trono, e muitos anos depois, Davi era amigo do pai de Mefibosete. E Davi pergunta para um dos empregados, 2 Samuel, agora 2 Samuel capítulo 9, versículo 3 e 4. Pode colocar por favor para mim? 2 Samuel 3 e 4. Jesus, eu quero só ver como é que vai ser essas células. 2 Samuel 9, 3 e 4. Colocou? Aleluia. Diz assim: o rei perguntou. Quem é o rei? Qual é o rei? Davi. O rei perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade de Deus? Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Respondeu. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Sabe o que me chamou a atenção nessa passagem? Quem é que respondeu para o rei? Qual é o nome do rapaz que respondeu para o rei? Ziba. O que Ziba era de Mefibosete? Ele era empregado da casa do pai de Mefibosete. Ele era empregado. Eu pergunto: Ziba sabia onde Mefibosete estava? Sim ou não? Sabia. E por que ele nunca foi atrás de Mefibosete? Por que ele nunca foi ajudar Mefibosete? Por que ele nunca teve gratidão a Mefibosete e a família dele por tudo aquilo que eles vivenciaram na casa de Saul? Queridos, às vezes as pessoas podem se esquecer de você. Entendeu? Ziba, ele se esqueceu, mas ele sabia onde Mefibosete morava. Mas Davi lembrou, porque Davi tinha uma aliança. E Davi disse em seu coração, ele estava dizendo: o lugar de Mefibosete não é em Lodebar, porque Mefibosete é filho de rei, é filho de príncipe. O local de Mefibosete é no palácio. Mefibosete está em Lodebar. Não foi para esse lugar que eu chamei Mefibosete. Não foi para esse lugar que Mefibosete nasceu. Ele nasceu para estar no palácio do rei. Mas ele nunca ia se tornar quem ele nasceu para ser. Por quê? Por causa dos problemas que aconteceu, a morte dos pais, a queda, se tornou aleijado. Tantas coisas aconteceram. E aquilo afastou Mefibosete de quem ele realmente nasceu para ser. Mas naquele dia, Davi disse: ele vai ocupar o lugar de filho na mesa do rei, porque foi para isso que ele nasceu. Você só se torna quem você nasceu para ser
quando o rei te chama para estar à mesa. Você entende isso? Você só se torna quem Deus chamou você para ser quando Ele chama você para estar à mesa com Ele. Querido, Deus está chamando você para se tornar quem você realmente é. Você não é alguém que é formado por esse mundo. Você não é alguém que está abraçando algumas ideologias do mundo. Você é alguém que é chamado para estar à mesa com o Senhor. E é isso que Deus colocou no nosso coração para estar compartilhando com você. Você em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. Você é curado, você é restaurado. E você é convidado a viver o propósito para o qual você foi criado. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. O mundo está sem direção. As pessoas estão sem direção. As pessoas estão dizendo que bicicleta é moto. As pessoas estão dizendo que poste é gente. Isso não é normal, queridos. Isso não é normal. Pastor, então como é que eu me torno quem eu sou? Quando você sabe que Deus está falando sobre você. Amém? Por favor, curva a sua cabeça, feche os seus olhos por um momento. Eu quero que você deixe que o Espírito Santo fale com você. E eu peço que você ouça a voz do Espírito falando com você quem você é. Talvez a sua imagem que foi construída através dos problemas, das dificuldades, é que você é órfão, que você é alguém sem ninguém, como dizem no mundo, cão sem dono. Talvez o mundo está dizendo que você é alguém que nunca vai amar ninguém, você é alguém ferido, você é alguém magoado. Talvez que você não tenha uma identidade, você não tem uma definição, você não sabe o que você é. Não, você sabe o que você é. Você sabe porque a palavra de Deus está dizendo quem você é. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial, de modo admirável. Tu fizeste-me um pouco menor do que os anjos e me coroaste de honra e de glória. Comece a se ver assim, comece a agradar, louvar o Senhor e de exaltar o nome dEle, porque Ele te coroou de honra e de glória. Você sabe. Faça uma oração, diga para o Senhor: Senhor, eu quero me tornar quem eu realmente sou. Eu não quero ser esse homem irado que o mundo diz que eu sou, não quero ser essa pessoa com raiva, eu não quero ser a pessoa com mágoa, eu não quero ser essa pessoa com tanto lixo dentro de si. Eu quero ser alguém que é criado pelo Senhor, formado pelo Senhor. Eu quero me tornar. E nessa noite nós profetizamos essa mudança na sua vida. Em nome de Jesus, Deus não chamou você para ser um péssimo pai. Deus chamou você para ser um pai conforme a imagem e semelhança dEle. Deus não chamou você para ser um péssimo marido. Deus chamou você para ser alguém dentro do projeto dEle. Tudo que Ele vai construir, Ele vai te mostrar como é que você vai fazer isso. A única coisa que Ele está te pedindo nessa noite é: desista de fazer do seu jeito. Veja o modelo que Ele tem para você, que Ele tem para a sua vida. Pai Santo, no nome de Jesus, nessa noite nós estamos ouvindo a Tua palavra, Senhor, e nós entendemos que o Senhor está nos chamando, Senhor, para viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para nos tornar quem realmente somos. Senhor, e nós só descobrimos quem realmente somos quando nós conhecemos ao Senhor, quando conhecemos a Tua palavra. No nome de Jesus nós oramos, Senhor, e nós já ouvimos o reino espiritual, cadeias sendo quebradas, correntes sendo despedaçadas, toda mentira do inferno caia por terra agora. Toda mentira que o diabo tem contado para você caia por terra agora, no poder do nome de Jesus. Caia por terra agora toda mentira do inferno, todas as feridas, todas as doenças sejam arrancadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai.
para o louvor da tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, assim como diz a tua palavra em Mateus 17, a glória do Senhor resplandeceu em teu Filho, e Jesus estava transfigurado. Nós oramos para que haja uma transfiguração. Nós oramos para que cada vida aqui passe por uma metamorfose, por uma mudança. Nós declaramos que nós não nos conformamos com esse mundo. Declaramos que cremos no absoluto da tua palavra. Nós rejeitamos todo relativismo no poder do nome de Jesus. No nome de Jesus. O que prevalece para nós é a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, guarda cada mente, guarda os nossos jovens, guarda, Senhor, os homens, guarda as mulheres, em nome de Jesus, para o louvor da tua glória, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia.